O blues foi um produto cultural que veio à luz ao final do século XIX, por volta dos anos 1890, por todo o sul dos Estados Unidos. Mas o Mississippi é considerado por muitos etnomusicólogos e também por arqueólogos como seu berço histórico, o marco zero do estilo. Bem, faz sentido, uma vez que de lá vieram nomes como Robert Johnson, Sun House, Howlin' Wolf, Charlie Patton, Willie Brown, muitos nomes de peso, verdadeiras lendas. Mas John Lee Hooker não foi apenas mais um músico batizado pelas águas turvas do delta do Mississippi. Hooker era especial, dono de um estilo único, mestre em um blues hipnótico, diferente de tudo que era tocado na época, fosse na região do Delta ou no resto dos Estados Unidos. Não seguia os padrões convencionais do blues. O ouvinte desavisado, ou mesmo inexperiente, pode até ter a falsa ideia de que a sua música era simples, primitiva. Não, pelo contrário, era complexa, profunda, mais do que um músico solitário. Seu canto, seus lamentos sombrios, arrastados, ligam a África pré-colonização ao som da Motown dos anos 1950. Blues, boogie-woogie, R&B, música, sedução enigmática, peculiar. John Lee Hooker. Nascido em agosto de 1920, próximo a Clarksdale, condado de Coahoma, Mississippi, John Lee Hooker se eternizou ao criar uma música única. Uma mistura do blues do Delta, mais cru, mais selvagem, mais intenso, e as urbanidades de cidades como Memphis e Detroit, com um senso único de tempo e de ritmo. Cumpriu à risca aquele roteiro tão comum à maioria dos músicos de blues. Uma vida pobre em um sul segregado e rural. Ainda aos 14 anos, abandonou a família rumo ao norte, em busca da sua dignidade. Construiu uma assinatura musical inconfundível e deixou um legado sólido na música. Inclusive, Muddy Waters o considerava como uma das vozes mais profundas do blues. Ao longo de quase 60 anos, levou o blues muito além das encruzilhadas místicas do Mississippi. Compôs clássicos que serviram de inspiração a bandas como Rolling Stones, The Animals, The Yardbirds. E tocou com músicos do calibre de Eric Clapton, Johnny Winter, Kennedy Hicks, Santana, Bonnie Raitt, Van Morrison. Sua família tinha uma humilde lavoura e, junto com seus 10 irmãos, a vida era dividida com o ensino em casa, o trabalho no campo, na lavoura, e a vida religiosa. Seu pai, um pastor da Igreja Batista, era aquele religioso bem fervoroso e não permitia aquela tal música do diabo em casa. Música apenas os spirituals escutados, cantados durante os cultos. Mas ainda muito jovem, seus pais se separam e sua mãe se casa novamente com William Moore. Seu padrasto Will Moore influenciou diretamente John Lee Hooker. Afinal, Willie Moore, para os mais próximos, era um músico de blues com relativa fama e respeito nas imediações ali, de Clarksdale. Inclusive,
ele recebia na sua casa e chegou a tocar em diversas apresentações com Charlie Patton. O próprio John relata que se lembra do seu padrasto cantando Pony Blues, que é uma canção justamente do Charlie Patton. Agora, Will Moore, ele tocava um blues diferente daquele que era executado mais tradicionalmente no delta do Mississippi, porque Will Moore ele era de Shreveport, Louisiana. Era um blues mais hipnótico, algo conhecido como One Chord Drone Blues. Você sabe o que significa isso? Recorri ao meu consultor freelancer, meu amigo músico Leonardo Torresini. Abre aspas para Léo Torresini. Blues de um acorde hipnótico. Drone, originalmente, refere-se ao zumbido da abelha ou vespa. Trata-se de um som, tal qual os de muito blues, enfeitiçante. Muitos dos blues do Delta são assim. Sun House, Bukka White, Charlie Patton, etc. Um som frequentemente mais achado entre os bluesmens mais zangados. Boteco rock também é cultura. A música do Will Moore, ela vinha com uma sedução instigante. É o quê? Isso segundo relatos de pesquisadores. Com pontuações violentas nas cordas mais agudas, com uma estrutura que se encaixava tanto naquele blues mais tradicional como em estruturas mais soltas, com mais improvisações. Ou seja, era quase que um híbrido, né, do que era feito na Louisiana, do que era feito no delta do Mississippi. E Will Moore colocava discos e mais discos para o pequeno John Lee Hooker escutar o dia todo, a ponto do John venerá-lo como se fosse um deus. Abre aspas para John Lee Hooker. O meu estilo vem do meu padrasto. O estilo que estou tocando agora era o que ele tocava. Fecha aspas. E aí que vai começar todo o enredo, toda essa brincadeira, né, musical que envolve a vida do John Lee Hooker. Porque apesar dos vocais do John Lee Hooker, vocais dramáticos, pesados, arrastados, estarem, de certa forma, associada ao tipo de blues do delta do Mississippi, a sua forma de tocar o violão, ou mais tarde guitarra, era completamente diferente. Robert Pete Williams, por exemplo, e outros músicos da Louisiana até tocavam de uma forma minimamente semelhante, mas nada parecido com a forma que John Lee Hooker executava. Por isso que a gente pode falar com muita tranquilidade. John Lee Hooker ele acabou sintetizando uma nova forma de tocar o blues. Além das influências do seu padrasto, também, como quase todo cantor negro do sul dos Estados Unidos, ele teve muita influência dos coros da igreja. Não vamos nos esquecer que seu pai era pastor da Igreja Batista e ele cantava em diversos coros, né? E ele até colocou em um depoimento o seguinte, abre aspas, eu fazia aquelas irmãs pularem em cima dos bancos da igreja e elas diziam, puxa, o garoto sabe cantar, hein? Vejam só. Fecha aspas. Agora, John Lee Hooker ele se considerava meio que a ovelha negra da família porque ele não queria continuar trabalhando na lavoura como um trabalhador rural. Aos 14 anos, ele toma a difícil decisão de partir rumo ao norte. E a primeira parada, Memphis, Tennessee. Nunca é demais lembrar. Os Estados Unidos passavam pela Grande Depressão iniciada pela crise de 29. Portanto, no ano que ele vai para Memphis, por volta de 1934, claro, todos os Estados Unidos tá completamente arrebentado, mas o Sul, até pelo histórico da Guerra Civil, da escravidão, de uma economia fechada, meramente agroexportadora, estava ainda mais embebido, envolto à miséria. E é por isso que
John Lee Hooker decide sair do Mississippi e partir para Memphis. Abre aspas. Sabia que não conseguiria nada no Mississippi, então comecei a fazer o meu caminho para o norte. Fecha aspas. Lá para meados de 1930, John Lee Hooker já estava em Memphis e trabalhava durante o dia em um cinema e fazia algumas apresentações em house parties, durante os finais de semana, à noite. Apesar de que, naquele momento, ele ainda não se considerava um músico propriamente dito, um músico full-time, porque ele ainda estava aprendendo e a dominar o seu violão, a sua guitarra. Pouco depois, continuou seguindo rumo ao norte, saindo de Memphis, indo para Cincinnati, aonde trabalhou numa empresa drenando fossas e depois em outro cinema, como porteiro ou como zelador. Em Cincinnati, ele acabou ficando na casa de alguns parentes. Foi uma passagem um pouco mais breve. Saindo de Cincinnati, chegou em Detroit em 1943. Veja, é importante lembrar que em 1943 era o auge da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a indústria americana, sobretudo a indústria pesada norte-americana, as siderúrgicas, as indústrias automobilísticas, as indústrias navais, estavam funcionando a pleno vapor. Ou seja, aquelas metrópoles daquela área do nordeste dos Estados Unidos, que é uma área associada às indústrias, pelo menos antigamente, as indústrias mais pesadas, estavam com muitas oportunidades de emprego. Por isso mesmo que muitos daqueles negros estavam saindo do sul e indo rumo ao norte. E apenas para recapitular aqui, tentando colocar num mapa, ele saiu de Clarksdale, Mississippi, foi para Memphis, de Memphis foi para Cincinnati, de Cincinnati foi para Detroit. Ou seja, todo esse movimento saindo do sul segregado, racista, pobre, sem oportunidade, tentando a vida no norte dos Estados Unidos. Durante o dia, ele trabalhava como zelador em uma siderúrgica. Alguns outros vão falar que ele chegou a trabalhar de fato na linha de montagem da GM ou da Ford, mas enfim, trabalhava nas indústrias e ocasionalmente saía com seus amigos, com seus vizinhos, para curtir aqueles clubes, como o Russell Club e o Apex Club, e também cassinos na agitada Hastings Street, a principal rua da região negra de Detroit. Abre aspas para John Lee Hooker. Eu escutei sobre todas aquelas coisas grandiosas em Detroit, a grana e os pagamentos que os trabalhadores recebiam lá. Era a Motor City, as fábricas e todo o dinheiro que corria por lá. Você conseguia um emprego que pagava melhor do que em qualquer outra cidade dos Estados Unidos. Era a Motor City. Hooker tocava informalmente naquelas house parties, e de tanto tocar, levou 5 anos até que foi descoberto. Foi descoberto por Elmer Barbee. Ele possuía uma pequena loja de discos ali pela região. Ele ficou impressionado com a música do John Lee Hooker e acabou apresentando ele a um produtor, a um distribuidor e também dono da Sensation Records, um pequeno selo de Detroit, um empresário, um businessman chamado Bernard Bassman. Bassman era um homem de negócios bem sagaz e ele queria entrar nesse mercado do rhythm and blues, do R&B. Ele sabia que aquele mercado estava aquecendo e tinha potencial de crescimento. Quando ele escutou a música do John Lee Hooker, ele viu nele um grande potencial, uma coisa única. Agora, a primeira impressão não foi nada boa. Era uma tarde chuvosa de 1948 e para aquele encontro, John Lee Hooker chegou com uma pequena demo, um pequeno disquinho que ele gravara numa daquelas máquinas
em que você colocava uma moedinha para gravar o seu disco, ou seja, deveria ser de uma tosqueira sem limites. Abre aspas para Bernard Bassman. Ele usava um sobretudo velho e era muito magro, mais ou menos da minha idade. Seus sapatos estavam cheios de furos. Tinha um disco gravado em algum lugar, uma reprodução horrível. Chamava-se Sallie Mae, um blues. Disse que queria gravar. Tinha um defeito de fala. Também gaguejava um pouco e pensei, céus, como um cara assim vai cantar? Preciso ver isso, preciso tentar. E disse para ele, vou gravar você, mas sozinho, ninguém mais. O disco que havia trazido tinha piano e bateria. Não gostei. Ele tocou para mim e achei que tinha possibilidades, mas estava realmente perplexo. Ainda bem que a primeira impressão não é a que fica. Bassman apostou em John Lee Hooker, sozinho, sem banda, apenas com a sua guitarra e ocasionalmente microfonando uma tábua de madeira para que captasse as batidas de pé de Hooker. Ele gravou diversas canções e acabou fazendo um acordo com a Modern Records, uma gravadora que era um pouco maior e que tinha mais estrutura. E assim, Bassman foi realmente um visionário, porque naquele momento as bandas de R&B que ainda eram colocadas no mesmo saco que blues, né? Elas eram um momento em que era um momento de bandas, né? Bandas quentes, bandas com bateria, baixo, guitarra, gaita. E o Bassman estava apostando em um artista solo, sozinho, com a sua guitarra e as suas batidas de pé. Ele entendeu que Sallie Mae não ia para frente e acabou sugerindo que John Lee Hooker tocasse um boogie, né? Porque ia, teoricamente, se diferenciar de todos aqueles blues que estavam sendo gravados naquela altura. E eles acabaram gravando um fenômeno chamado Boogie Chillin', que na real, originalmente, se chamava Boogie Chillin'. Sucesso imediato. Em 1949, a música é lançada e atinge o número 1 das paradas. É a música mais executada nas jukebox por todo o país. E, inclusive, há um depoimento do B.B. King em que ele falava que em qualquer apresentação que fosse, se a banda não tocasse Boogie Chillin', o público ficava nervoso, enfurecido. Abre aspas para John Lee Hooker sobre o sucesso de Boogie Chillin'. A coisa pegou fogo. Estava tocando por todo o país. Quando foi lançado, estava em todas as jukebox que você encontrava. Todas as farmácias, todos os lugares. Lojas de departamento estavam sempre tocando. Me senti bem, sabe? E eu estava trabalhando em uma fábrica em Detroit por um tempo. Depois eu me demiti. Eu disse, não vou mais trabalhar. Sabe o homem. When I first come to town, people, I was walking down Hastings Street. E assim, John Lee Hooker, ele não era o único a tocar o boogie-woogie, né? E o boogie-woogie era um estilo musical que veio do piano, era uma forma de se tocar o piano. Então, assim, tinham outros guitarristas, né, músicos que tentavam fazer aquele boogie-woogie dentro do blues, né, ou a partir da sua guitarra. Só que a sonoridade, né, a forma com que o John Lee Hooker executava era completamente diferente de tudo. Novamente, o seu som foi uma criação única. Bassman recorda que, abre aspas, era iletrado. Pegava um assunto qualquer, ou eu lhe sugeria algo, e ele começava a brincar com o tema, inventando as palavras à medida que ia cantando. Nunca tinha um plano, e a mesma canção sempre saía diferente. Ele era capaz de inventar uma história a partir de qualquer coisa. Na verdade, era um gênio. Fecha aspas. E sobre essa capacidade de desenvolver, improvisar as suas letras, John Lee Hooker diz que escrevo canções baseadas na vida e nas pessoas. Escrevo sobre as pessoas, como elas vivem, o que elas enfrentam, o que eu mesmo enfrento. Eu analiso as pessoas, a letra está lá. Eu puxo da minha cabeça e componho sem papel, sem nada. Não preciso disso.
vem tudo do meu coração e da minha cabeça. Fecha aspas. Podemos falar então que John Lee Hooker é um dos pais do hip hop. O sucesso de suas gravações pela Modern Records, na qual ele ficou de 48 a 54, foram avassaladoras. Logo após, o sucesso de Boogie Chillin', ele emplacou outros grandes hits. I'm in the Mood, que foi o seu segundo hit a alcançar o número 1. I'm in the mood, baby. Crawling King Snake. You know I'm a crawling king snake, baby. Hobo Blues. First start the hobo, boy. Algumas das canções mais clássicas dessa primeira fase de John Lee Hooker. E notem, todo esse sucesso, essa escalada à fama, nas Race Records, não vamos esquecer que isso tudo é um sucesso comercial dentro das Race Records, é ele sozinho, com a sua guitarra. E isso enquanto Muddy Waters, Howlin' Wolf estavam tocando com bandas completas. Isso é muito significativo. Ele até foi, às vezes, ocasionalmente, agregando uma segunda guitarra, às vezes uma gaita, ocasionalmente uma bateria para marcar a percussão, mas apenas quando ele sai da Modern Records e assina com a gravadora Vee-Jay, em 55, que ele começa a gravar com banda. E dentro dessa banda, alguns membros eram Ed Taylor, Jimmy Reed e Lefty Bates. Agora, direitos autorais, sobretudo de músicos negros e letrados, sempre foram algo muito nebuloso e com muita trapaça. Então, assim, ele estava emplacando diversos hits nas paradas, mas ele acabava ganhando muito pouco. E sua solução, qual foi? Gravar sob pseudônimos, em diversos selos menores. Abre aspas, eu estava atrás da grana. Não me importava como me chamassem, nem saber quem eles eram. Se me pagavam, eu tocava. Nunca mudei o meu estilo, mas mudava o meu nome. Alguns desses nomes, eu digo: John Lee Booker, John Lee Cocker, Sir John Lee Hooker, Johnny Lee, Birmingham Sam and His Magic Guitar, The Boogeyman, Delta John, Johnny Williams e Texas Slim. Há de convir, É um cara muito criativo. Mas na virada da década de 50 para a década de 60, estava havendo nos Estados Unidos, sobretudo nos círculos intelectuais do norte dos Estados Unidos, um revival pelo folk e pelo blues. Intelectuais, universitários, poetas estavam resgatando o amor pelas tradições rurais dos Estados Unidos, estavam retornando às raízes musicais norte-americanas. Portanto, apresentações acústicas e solitárias estavam sendo veneradas naquele nordeste dos Estados Unidos, sobretudo em cidades como Nova York. John Lee Hooker, Lead Belly, que foi já tema de outro vídeo, e outros tantos músicos se apresentavam muito em Nova York, em pequenos cafés, em universidades, em reuniões de intelectuais. Havia muito interesse por essa forma mais minimalista e mais simplória. Abre aspas. Eu adorava ficar sentado com a minha guitarra, tocando blues suaves e lentos, sem fazer barulho, conversando com as pessoas, e elas me cercavam carinhosamente naquelas coffee houses. Sei que aqueles dias não voltam mais, mas sinto saudade. Eu não ganhava dinheiro como ganho hoje, mas o dinheiro não conta. O importante era o ambiente, as pessoas e eu gostar do que eu fazia. E, inclusive, foi nesse circuito, desse revival do folk, em Nova York, especificamente em 1961, na Gerdes Folk City, que no Greenwich Village, que ele acabou introduzindo o Bob Dylan pela primeira vez. Bob Dylan tocou na cidade de Nova York pela primeira vez em 1961, nessa casa,
quando ele abriu uma apresentação de John Lee Hooker. Olha como até nisso John Lee Hooker está presente na história. E sobre a sua relação com Bob Dylan, abre aspas. Bob é uma pessoa maravilhosa, uma grande pessoa, muito doce, muito gentil. Eu o conheci quando tocava em coffee houses. Ele não era famoso até então, mas vinha me assistir. Nós fizemos algumas apresentações juntos e ele voltava para minha casa e ficávamos acordados a noite toda tocando e bebendo vinho. Em 62, ele grava o seu maior sucesso comercial, Boom Boom, que na verdade fora inspirado em uma garçonete. Boom, 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 boom. Gonna shoot your ass. Abre aspas, porque o Coroa contou da onde veio essa letra. Eu chegava sempre atrasado no clube. Tinha que tirar o sobretudo correndo e subir ao palco, e toda noite ela me censurava. Boom, boom, você está atrasado de novo. Boom, boom, vou metralhar você. Na letra, I'm gonna shoot you right now. Eu voltava para casa e trabalhava naquela canção. E um dia cheguei ao clube, sempre atrasado, e cantei Boom Boom pela primeira vez. O público quase veio abaixo. E a música foi parar nas rádios, no Top 40, AM, FM e tudo mais. E a garçonete me disse, você me deve essa. E eu acabei dando crédito a ela. Não compôs a canção, mas me deu a ideia. E nesse mesmo momento, enquanto a inteligência, os universitários e círculos intelectuais estavam redescobrindo a música de raiz norte-americana, cruzando o oceano, lá no continente europeu, eles estavam em um momento no auge, na verdade, da veneração desses músicos de raiz norte-americanos. Diversas gravações em TVs inglesas e alemãs, turnês pela Escandinávia, pela Áustria, pela Suíça, pela Inglaterra, esses músicos, e aí a gente pode falar de quase todos que estavam vivos naquele momento, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson II, Matt Guitar Murphy, Lightning Hopkins, Big Mama Thornton, o próprio John Lee Hooker, muitos estavam descobrindo que eles tinham fãs, na verdade, fãs enlouquecidos pela produção, pela música deles. E nesse meio tempo, dessas turnês de 62 a 66, e que na verdade foi até o iniciozinho da década de 70, bandas como Rolling Stones, The Animals, Yardbirds e outras bandas que estavam ali nascendo naquela explosão cultural da Swing in London, estavam simplesmente malucos com os seus heróis tocando ali tão perto deles, E eles estavam fazendo um serviço, porque eles escutavam ali ao vivo os seus heróis, os seus músicos, como Howlin' Wolf, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson II, John Lee Hooker, Lightning Hopkins, e eles acabavam pegando aquela música e reinterpretavam a sua forma dos roqueiros ingleses. E uma nova geração de fãs era formado ali nessa brincadeira. Outros tantos clássicos são dessa época aí dos anos 60, como por exemplo Dimples, que é clássico, quem nunca escutou I love the way you walk, I love the way you talk, Tá, desculpa, isso não vai acontecer novamente. E Frisco Blues. And San Francisco. E aproveitando aquela explosão cultural que estava tendo na costa oeste dos Estados Unidos, aquele psicodelismo, a contracultura, John Lee Hooker acaba se mudando justamente para São Francisco. E lá ele começa a fazer parcerias com bandas de rock, de blues rock local. E a mais famosa delas é o disco que ele grava com o Kennedy Heat, uma das minhas bandas favoritas. O disco Hooker in Heat é simplesmente uma peça necessária em qualquer playlist de Spotify e, se puder, também em sua coleção física. Diga-se, esse foi o último disco de Al Wilson. O disco foi lançado no iniciozinho de 71 e ao final de 70
ele acaba morrendo vítima de uma overdose. Os anos 70, os anos 80, John Lee Hooker excursiona por todos os Estados Unidos, por toda a Europa, exaustivamente. Em 1980, ele faz a clássica participação no Blues Brothers, ou Os Irmãos Cara de Pau, tocando justamente Boom Boom pelas ruas de Chicago. E durante a década de 80, Roy Rogers, um mestre, né, o cara toca um slide simplesmente animal, acabou tocando na banda do John Lee Hooker e depois produzindo alguns discos dele. E eu, aqui, na verdade, no site do www.colunabluesrock.com, sim, aquele site que ninguém acessa e ninguém tem interesse em ler, tem uma entrevista justamente com Roy Rogers. E sobre a sua experiência musical com John Lee Hooker, ele vai falar o seguinte: eu entrei para a banda do John Lee Hooker em 1982 e fiquei com ele até 1986. O que eu posso dizer? Tocar com Hooker foi uma experiência maravilhosa. Fico feliz por poder dizer que viramos família. E a nossa amizade me levou a produzi-lo alguns anos depois. Sempre me perguntam, ou até afirmam, que eu devo ter aprendido musicalmente muito com ele. Mas eu sempre respondo não. Na verdade, eu aprendi sobre vida. Ele podia pegar a música e colocar um sentimento profundo como ninguém no mundo. Me refiro a isso. Só nos resta tentar ter esperança como artistas em alcançar aquela profundidade que lhe era característica. Depoimento incrível de Roy Rogers. Ainda velhinho, ele produziu muitos discos na década de 90, alguns mais festivos, mas ainda assim era o velho produzindo e sempre produzindo o seu blues, o seu boogie-woogie com muita qualidade. Em 91, ele foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame e olha que bacana esse depoimento, né? Esse testemunho que está lá no site. Abre aspas. Seus licks maldosos, a voz áspera e o funk estrondoso fazem parte da figura misteriosa que é John Lee Hooker. Ele começou nos anos 40 e continuou pelo resto de sua vida, ganhando um Grammy aos 81 anos. Fecha aspas. Muitas canções, muitos clássicos, uma cacetada de discos, muitos discos. Eu não vou aqui ter a cara de pau que eu falei que eu escutei todos, muito menos que eu escutei a maioria. Mas eu vou indicar aqui 5 discos que, a partir desses 5 discos, você vai ter um apanhado ao longo da carreira dele. Primeiro disco, The Legendary Modern Records, que vai de 48 a 54. São as primeiras canções que ele grava, ele sozinho, com a guitarra e uma tábua de madeira. Mais nada. Segundo disco, The VJ Records, de 55 a 64. Você já vê ali a incorporação de outros instrumentos e também algumas horas, né, banda completa. Um terceiro disco, Sitting Here and Thinking, de 1980. É um disco todo com banda, mas é um disco simplesmente maravilhoso. The Healer, de 1989. Quando eu falei um pouco antes que na década de 90 ele começa a gravar discos mais festivos, isso não é um demérito. São aqueles discos com muitas participações especiais e, assim, é claro que para o fã da época, para o fã que vai ver o show e tal, é maravilhoso, claro que sim. Mas, assim, quando começa a colocar muitas dessas participações, a música acaba perdendo um pouco de sua característica. Mas vale a pena, evidentemente, escutar, até porque tem participações de Carlos Santana, de Bonnie Raitt, né? Los Lobos e tantos outros músicos gigantes do rock e do blues. E Don't Look Back, de 1997, que inclusive ganhou 2 Grammys e ele tem a participação em 4 faixas e, se não me engano, ele também é produzido pelo Van Morrison. É um descasso, sobretudo a canção Don't Look Back é simplesmente belíssima. Com esses 5 discos, né, espalhados ao longo da sua trajetória, um de 48 a 54, outro de 55 a 64, o outro de 80, o outro de 89 e o último, né, que eu indiquei,
de 97, você consegue entender bastante a obra de John Lee Hooker. John Lee Hooker morreu em 2001 em sua cama em casa. Sem dor, feliz. Feliz porque ele deixou um legado gigantesco ao blues. Ele mostrou que era possível fazer algo completamente diferente em um estilo que os ignorantes, os desavisados, ou os cínicos, ou os incapazes de entender, falam que é tudo igual. Não, não é tudo igual, e John Lee Hooker mostrou isso. Ao longo de quase 60 anos de carreira, ele ganhou 4 Grammys, sendo que o último um ano antes dele morrer, em 2000, que foi o Lifetime Achievement Award, ou seja, é aquele Grammy pelo conjunto da obra, é aquele Grammy por toda a sua carreira. John Lee Hooker era um gênio. John Lee Hooker era inigualável. E para encerrar essa videobiografia sobre John Lee Hooker de forma alegre, para celebrar a carreira e a produção, a arte de John Lee Hooker, abre aspas. Hoje todo mundo só quer dançar. O negócio é boogie, é se agitar. E eu tenho que entrar nesta. Eu sou o único, talvez haja um ou outro além de mim, capaz de fazer isso. Tocar música boogie, música de dança, para jovens e velhos. Saudações.